Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de adoração. É um prazer estarmos reunidos juntos para entronizar o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por este nome, apenas por Ele nós somos um povo, apenas por Ele estamos reunidos aqui, cada um com sua diferença, cada um com uma maneira de pensar, de agir, mas o que nos une é que nós confiamos que Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, é a esperança da glória, é a esperança que nos move, é aquilo que nos motiva a seguir a dia após dia em uma vida de adoração. Por isso eu te convido a ficar de pé e juntos nós vamos declarar uma canção ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e com ele levou os nossos pecados, as nossas culpas, e hoje está à direita de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso intercessor, aquele que trouxe razão para as nossas vidas, aquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que traz significado ao nosso respirar, ao nosso falar, ao nosso ouvir, e principalmente Ele é a centralidade da nossa adoração nessa noite. Por isso concentre a sua mente, o seu coração na presença de Jesus Cristo aqui, e juntos vamos declarar essa canção ao Cordeiro, dizendo que Ele é santo, incomparável, maravilhoso. O nome dele é sem igual, nome acima de todo nome é o nome de Jesus. Seja adorado, Jesus, nessa noite, tudo é para ti. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é? Quem é como o Senhor? És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Cantar uma canção ao Cordeiro que venceu. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Ele é santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro
para sempre. Reina para sempre, Deus, tu reinas, te adoramos hoje aqui. Glórias, glórias, honra, poder, eternamente ao nosso Deus. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Honra, glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre. Vamos declarar honra. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Se declarar de novo, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Você pode orar comigo nesse momento, colocando seu coração diante da presença do Senhor. Pai, nós queremos contemplar aqui a Tua grandeza. Nós sabemos, Pai, que o que precisamos hoje é um exercício muito mais de contemplação do que de buscar, porque já está aqui no nosso meio, já está aqui a Tua presença real, é verdadeira. Basta removermos os entulhos que têm soterrado a nossa visão do Senhor, remover o lixo que tem distraído os nossos corações de Ti. Basta, Senhor, esforçar um pouco mais o nosso coração e contemplaremos a Tua face, a Tua presença, a Tua glória. Então, Senhor, que essa noite, esses minutos que vamos passar juntos nesse lugar,
seja um exercício disso, que deve ser um exercício constante e contínuo do nosso coração, de buscar a tua face acima das outras coisas, de buscar o teu reino e colocá-lo em prioridade acima das demais coisas. E ajude-nos, ó Deus, a te honrar, te glorificar e dar todo o louvor que o Senhor é merecedor. Então, Senhor, enquanto estivermos ouvindo, cantando, adorando, enquanto estivermos fazendo os nossos gestos de adoração nesse lugar, que seja muito mais do que um ritual dominical, que seja o fruto do nosso coração querendo descobrir mais de Ti e encontrando mais de Ti aqui também nesse lugar. Nós pedimos e clamamos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui essa noite para adorar o Senhor conosco. Eu queria que você pudesse externar à pessoa que está perto de você essa alegria, esse carinho que nós temos por você ter vindo e ter dedicado esse tempo conosco. Pode dar as boas-vindas, dizer para a pessoa que está perto de você, o máximo de pessoas possível, por gentileza. Cumprimento que está adiante, atrás, ao lado, atravesse o corredor e não deixe ninguém sem um cumprimento, sem um abraço nosso para dizer que bom que você está aqui essa noite. E depois você pode se assentar por gentileza. E você que adora em casa também, que bom que você está aqui. Que Deus possa ministrar sua vida e seu coração grandemente em nome de Jesus. Bom, eu peço licença aos membros da nossa igreja para dar as boas-vindas especiais àqueles que nos visitam pela primeira vez. Então, se você veio hoje pela primeira vez nessa igreja, nós ficamos muito honrados de ter você aqui conosco. E peço gentilmente que no final desse culto, você passe o nosso balcão de informações, à minha direita, à sua esquerda, lá ao fundo, e retire um presente para marcar a sua vinda pela primeira vez na nossa comunidade, tá bom? Então você, visitante de primeira vez, tem direito a um presente que gostaríamos que você retirasse ao sair da nossa celebração essa noite e levasse para sua casa. Esperamos você outras vezes para vir celebrar e vir servir conosco a Jesus nesse lugar. Um recado importante para os pais da nossa igreja, que são membros, que têm filhos que ainda não foram batizados. É a sua oportunidade agora, deixar o seu nome hoje aqui na secretaria. Na verdade é a última chance para isso, porque no domingo que vem nós estaremos aqui numa festa. Esse culto aqui estará uma festa, porque nós vamos receber novos irmãos e irmãs que se tornarão membros da família na fé e membros da nossa igreja local. Então, no próximo domingo, culto de ceia, mas também culto de recepção de novos membros, com as crianças para batismo infantil. Então, papai e mamãe, você ainda não batizou seu filhinho e é membro da igreja? Esse convite é para você, deixar o seu nome lá, para a gente organizar e batizar o seu filhinho ou a sua filhinha no próximo domingo. Recado também da nossa manhã de oração. Quero convidar você que ainda não veio participar conosco desse momento de oração. Estamos aí chegando ao final do ano, estamos sentindo falta de alguns irmãos que deixaram de participar conosco. É nessa quarta-feira, às 6h30, você sabe que 6 horas já está o sol ardendo. Então às 6h30 a gente começa um tempo de oração aqui, termina às 7 pontualmente e você pode voltar para o seu trabalho, para a sua escola e para as suas atividades. Mas eu queria deixar esse convite para você nessa quarta-feira vir participar conosco desse tempo de oração. Quando você entrou nessa igreja hoje, eu preciso falar isso todas as vezes, todos os anos eu faço essa menção, até para as pessoas novas entenderem o que nós fazemos aqui. Você viu uma árvore de Natal reluzente montada. Sim, a nossa igreja, ela celebra essa festa popular chamada Natal. Como festa popular, ela tem alguns símbolos e carrega alguns elementos, como por exemplo, troca de presentes, árvore de Natal, guirlandas e outras coisas mais que, na verdade, são elementos de uma festa popular. O nosso Natal é diferente, queridos. O Natal cristão, na verdade, ele não é comemorado em dezembro. Porque se formos levar à risca, os historiadores dizem que Jesus nasceu ou em agosto ou em setembro. Porque dezembro é muito frio e tem até neve lá em Israel. Como é que os pastores estariam pastoreando a ovelha para receber a mensagem do anjo no campo? Então é incoerente, não é verdade? Então não é 25 de dezembro, é uma festa popular e nós adaptamos esse momento para fazermos algo simbólico, algo significativo. Mas para nós, o nascimento de Jesus é o que é Natal. Então a orientação é o seguinte: use esses símbolos, faça a festa com a sua família, a ceia de Natal, a troca de presente, os amigos secretos, coloque a guirlanda na porta da sua casa, está tudo bem, mas só não permita que esses elementos asfixiem o verdadeiro sentido do Natal. Mostre isso para os seus filhos, que Natal não é o Papai Noel. Você pode até brincar nessa festa popular com o Papai Noel, mas o Natal é Jesus Cristo. O Natal não é trocar presente, o Natal é Deus ter nos dado o presente da salvação. O Natal não é nos reunirmos em famílias apenas, é reunirmos como povo de Deus, como salvos em Cristo, onde Deus, através do seu Filho, nos fez amigos dele. Então,
Faça a festa popular, mas não permita que essa asfixie e soterre o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Então, por isso que nós colocamos a árvore de Natal e por isso que nós celebramos e sabemos que o Natal já está no ar, já estamos virando aí o mês de dezembro e esse mês aí começa com a nova perspectiva para todos nós, final do ano, e assim vai. E por falar em final do ano, a gente também recebe 13º, a gente tem alguns compromissos financeiros para o final do ano, mas eu queria lembrar você que a sua oferta, a sua contribuição financeira também passa pelo mês de dezembro. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, no primeiro dia da semana, tirem a parte para que eu vá recolher. Paulo dizia isso aos coríntios. No primeiro dia da semana, separe o que é do Senhor. Então faça isso também, entregue ao Senhor, devolva seu dízimo e a sua oferta, faça a sua parte, adorando com generosidade. É o que vamos fazer agora, através desse momento, e se você veio preparado, você é bem-vindo para fazer isso aqui à frente, nessas urnas, ou se quiser fazer por Pix ou cartão de crédito, é lá no balcão de informações. Vamos colocar em pé, queridos, vamos adorar ao Senhor, através dessa próxima canção. Você pode sair do seu lugar e vir devolver dízimos e ofertas. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. De onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Jesus, cumpridor de promessas, aquele que abre o caminho no deserto, nos faz passar em terras secas, na iminência do perigo Ele abre os caminhos,
e nos conduz até pelo vale da sombra da morte. Porém, muitas vezes nós não enxergamos a presença dele, ou queremos seguir os nossos próprios caminhos, ou tentamos tomar as nossas próprias medidas para conduzir as nossas vidas, e tentamos, através do nosso intelecto, através das nossas emoções, enxergar as coisas, enxergar qual é o nosso caminho, enxergar o que temos que fazer, enxergar o que ele espera de nós. Porém, só conseguimos compreender o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa missão quando enxergamos a face daquele que nos chamou, quando nós enxergamos Jesus Cristo de Nazaré e tudo o que ele fez na cruz, e tudo o que ele manifestou, todo o amor, toda a paz, toda a esperança, toda a alegria proposta através do sofrimento, que abriu um caminho em direção ao Pai, e o véu foi rasgado, e hoje somos convidados a entrar nesse trono de graça. E eu te convido a entrar nesse trono de graça, em frente à presença de Deus Pai. Te convido a dizer: mostra-me tua face. Porém, essa canção diz: mostra-me tua face, nada mais importa. E é aqui onde é o mais difícil de cantar: nada mais importa. Porque no nosso dia a dia, as demais coisas importam muito, e nós nos apegamos nela. Só que apenas através da busca, da rendição, do quebrantamento, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos cantar essa canção: mostra-me tua face, nada mais importa. E eu te convido nessa noite a refletir, a cantar junto comigo, pois não é um exercício fácil adorar ao Senhor através dessa canção, porque às vezes pode soar um tanto quanto falso em nossas vidas, mas não é isso que Deus espera de nós essa noite. Deus espera de nós um passo de fé, um passo de busca pela transformação, onde nós juntos vamos declarar: mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, anseio por ti. Espírito Santo, anseio por ti. Vem transformar, vem habitar em nós. Sem ti não podemos seguir. Queremos declarar essa verdade. Vem nos ajudar, Espírito. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei para te encontrar. E então me lançarei teu olhar. Vamos cantar. Vem, Espírito. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito, Espírito, rendido eu estou e eu me totalmente, totalmente. E nos entregamos a ti, somente a ti.
declarar novamente de tudo que eu provei. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória e então correrei para te encontrar. Correremos, correremos e então me lançarei no teu olhar. Vamos declarar a Ele, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada importa. Espírito, rendido eu estou e eu me entrego totalmente. Que o Deus que governa os céus, que governa o universo, venha governar as nossas vidas, venha governar as nossas vidas, governe as nossas emoções, governe as nossas intenções, governe os nossos pensamentos, governe a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Vem Espírito Santo e enche-nos, que seja na terra como no céu, que seja na terra como é no céu. Libera, libera o teu poder. Sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem enche-te, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Vamos declarar a uma só voz. Mostra-me, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Só as nossas vozes vamos declarar. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Mais uma vez. Entrega o seu melhor aplauso a Ele. Entregamos a Ti, Jesus, tudo a Ti. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por esse momento. E declarar nessa ligação da palavra, onde nós estamos dizendo que seja assim na terra como é no céu. Na verdade não é apenas que seja, porque já é. Mas que eu seja conectado a esses valores, que eu seja levado a essas verdades, porque é o que nós estamos abordando aqui nessa série de mensagens. Em Cristo eu sou reconciliado, em Cristo eu sou perdoado, em Cristo eu sou consolado. Então essas realidades eternas e celestiais estão à nossa disposição, mas nós só podemos aceitá-las, recebê-las e nos conectar a elas, desde que nós entendamos quem nós somos em Cristo. E hoje nós vamos falar particularmente sobre um assunto que está em 2 Coríntios capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo faz uma abordagem sobre o tema da reconciliação, que já foi falado alguns dias aqui atrás pelo pastor Valdemar, mas que eu queria ampliar o entendimento quando Paulo nos convoca a esse ministério de reconciliação. E diz assim: tudo isso provém de Deus. Ele está falando sobre ser nova criatura, sobre ser uma pessoa que nasceu de novo em Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, ele vai explicar, ele precisa ampliar o entendimento, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Então preste atenção aos agentes que estão presentes nessa oração. Nós temos Deus, nós temos Cristo, nós temos nós e temos o mundo. Deus estava consigo reconciliando o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É impressionante que nesse pequeno extrato de texto, nessa pequena fotografia, ele vai apresentar 4 vezes a mesma palavra: reconciliar, reconciliação. Aqui destacou apenas 3 vezes, mas você vê lá no meio do versículo mais uma delas sendo destacado ali: reconciliado. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está fazendo não é um erro gramatical. Ele não está cometendo aquele erro crasso que a gente chama de redundância, onde você fala a mesma palavra várias vezes, se torna repetitivo. Quando ele faz isso, ele faz por tentativas de ênfase. Você precisa lembrar que no Antigo e no Novo Testamento, a língua que se possuía não tinha ênfases, não tinha superlativos. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é: preste atenção nessa palavra. Então ele lança uma luz sobre a palavra reconciliado, outra luz sobre a palavra reconciliado, e assim ele faz por 4 vezes em apenas 2 versículos para dizer: é aqui que está o que eu estou querendo dizer para vocês. Porque a palavra reconciliação é muito útil e muito caro para o apóstolo Paulo nesse momento, principalmente porque a igreja de Corinto não estava muito afim de se submeter ao apostolado dele, não. Eles estavam dizendo: olha, esse apóstolo Paulo aí, ele é forte e é convincente nas suas cartas, mas a sua presença é fraca e não inspira confiança. Eles estavam dizendo: o apóstolo Paulo talvez não seja o apóstolo para liderar a nossa igreja. Então ele faz uso dessa mensagem recebida pelos coríntios e diz: olha, nós não somos dos que criam inimizades, nós não estamos promovendo a nós mesmos, nós estamos no ministério da reconciliação. E essa palavra, que para nós pode não significar muita coisa, para o grego ela só tinha um significado, uma proposta. Ele só poderia ser usado para uma coisa. Hoje a gente usa que foi reconciliado com isso, reconciliado com o trabalho, reconciliado com o passado, mas a palavra original só poderia ser usada para relações de amizades rompidas. Então amizades que eram fortes, estáveis e que por alguma situação se deformaram, se corromperam e se destruíram.
A palavra para a restauração desse relacionamento era reconciliar. Então, reconciliar é remover a inimizade, é remover o muro de oposição e de se conectar novamente a relações amistosas e também de amizade. Então, o que Paulo está fazendo é partindo do princípio do seguinte: olha, igreja, eu não estou aqui para criar inimizade com vocês, até porque na nossa posição como igreja de Cristo, nós não criamos inimizades, nós reconciliamos, porque nós temos sobre nós a responsabilidade de exercer o ministério da reconciliação. Está entendendo agora onde ele quer chegar? O que ele está construindo? Ele está desenvolvendo um quadro para apresentar à igreja o que é o papel e qual é a missão da igreja. Então vamos esquecer por um momento o contexto que motivou Paulo a falar sobre o ministério da reconciliação e vamos nos apegar agora à própria imagem que ele está gerando. A igreja tem e detém o ministério, a mensagem da reconciliação sobre si. Então eu trouxe um gráfico para a gente entender melhor, porque para mim, quando se torna visual, não apenas é mais fácil de memorizar, mas também como é mais fácil de explicar para os outros o que aconteceu conosco. Então nós estávamos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 que nós não éramos religiosos. A Bíblia não diz que nós éramos pessoas que estavam distantes de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Então, como inimigos, Deus bolou e criou um plano de salvação para nos tornar amigos dele. E ele fez isso enviando Jesus Cristo. Então a cruz é necessária para que a nossa relação de inimizade com Deus fosse rompida e houvesse restauração. Nós éramos amigos de Deus no Éden, criados num relacionamento perfeito, e fomos trazidos a um relacionamento imperfeito por causa do pecado. A cruz rompe com a relação de pecado e o poder de pecado nesse relacionamento e traz o que nós chamamos de reconciliação. E a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus não reconciliou apenas algumas pessoas, que Deus não reconciliou apenas alguns países. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus amou a quem? Ao mundo. Então a obra da cruz reconcilia, abre espaço para reconectar o mundo todo. Isso significa que todas as pessoas têm a possibilidade e têm um caminho aberto para essa reconciliação. Agora a pergunta: todos recebem essa reconciliação? Todos entendem essa reconciliação? Não, alguns. E quando alguns entendem e reconhecem que a cruz é o único caminho de nos conectar a Deus novamente e romper a barreira de inimizade, então surge o que nós chamamos de igreja. A igreja nada mais é do que o conjunto de pessoas que entendeu a mensagem da cruz, reconheceu nela sua salvação, acreditando e colocando nela sua fé, e que foi retirada do mundo para ser uma comunidade personalizada de Cristo na terra. Então olha que coisa linda que aconteceu. O fato de você estar aqui essa noite, o fato de você se chamar pelo nome de Cristo na sua vida, explica e atesta o seguinte fato: que Deus enviou seu Filho Jesus para o mundo todo. Nem todos receberam, mas os que receberam, inclusive você, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus e os tornou igreja. Então nós somos essa comunidade que foi tirada do mundo. E olha que coisa bonita. A palavra eclésia é a palavra grega para igreja. O que ela significa? Ek, para fora. Tudo que é ex, o nosso português, é para fora, né? A gente usa isso para mostrar que está saindo. Ek significa para fora, kletos, chamados. Então quando a gente fala em ser igreja, a gente está falando o seguinte: chamados para fora. É impressionante. Deus em Cristo chamou para fora. Essa eclésia não é inaugurada em Jesus, tá bom, queridos? 600 anos antes de Jesus, um político e um homem sábio da Grécia chamado Sóton, ele disse o seguinte: nós precisamos de homens que sejam chamados para fora, cidadãos que vão votar leis e vão conduzir e instruir a nossa nação em regras e legislação. Então Solon, ele faz esse objetivo de chamar alguns cidadãos para serem os que vão decidir
sobre o andamento do mundo grego da época. 600 anos antes de Cristo. Quando Jesus vem, ele diz: eu vou edificar a minha igreja. Por que ele diz a minha? Porque já existiam outras. Existiam outras eclésias, assembleias de gente que era formada para tomar decisões. E Jesus diz: a minha igreja é diferente. A minha igreja não é retirada da província, não é retirada da cidade. A minha igreja é retirada do mundo. São aqueles que, aceitando a minha salvação, são tiradas do mundo. E por isso que nós somos hoje igreja. Isso significa que nós não somos e não pertencemos a esse mundo. Só que agora eu sei que você está com um problema aí, e eu sei que nós estamos com uma confusão a ser resolvida. Porque, peraí, uma vez que eu aceitei a mensagem do Evangelho e reconheci a salvação de Cristo, eu sou chamado para fora do mundo. O problema é que eu ainda estou no mundo, não é verdade? Nós estamos nele. Lidamos com ele todos os dias, todos os momentos, em cada situação. Nós estamos no mundo. Só que a Bíblia diz que nós não somos do mundo. E aí, minha gente? Como resolver esse imbróglio? Como sair desse emaranhado? Você está no mundo, mas você não é do mundo. Bom, talvez Jesus nos ajude nisso, e geralmente ele costuma ajudar. Em João capítulo 17, ele faz uma oração dizendo: eu rogo, Senhor, que não os tire do mundo, não os tires do mundo, mas que os livre do mal. E Jesus continua a oração: porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. E aí, ajudou? Só confirmou de que nós temos inclusive a oração de Jesus: não os tire do mundo, deixe-os aí. Você já parou para pensar o porquê que quando você recebeu a mensagem do Evangelho, você não foi abduzido para a eternidade? Por que não há uma ponte aérea direta entre o seu estado de vida agora, a sua aceitação pela fé e a passagem comprada para a eternidade imediata? Por que não há? Por que você continua aqui? Por que você tem que lidar com as mesmas crises, os mesmos conflitos, o mesmo ambiente familiar, as mesmas situações de trabalho, as mesmas dificuldades da existência, os mesmos problemas? Por que, irmãos? Mas Jesus fez essa oração. Ele disse: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eles têm que ficar aqui. Agora ficou melhor para a gente conversar. Você já parou para pensar por que Jesus falou: vocês têm que ficar aqui? Porque essa é a tradução. Deus está dizendo na sua palavra: vocês têm que ficar aqui. Mas vocês não são daqui. Então como é que eu resolvo essa situação? O apóstolo Paulo vai resolver para nós no versículo seguinte. Em 2 Coríntios capítulo 5, enquanto a gente está lendo, a gente está vendo a mensagem da reconciliação, e o meu papel como igreja, que eu não estou no mundo mais, ou melhor, não sou do mundo mais, mas estou no mundo ainda. Então Paulo vai dizer o seguinte: vocês têm algo a apresentar a esse mundo, e ele vai explicar então para nós. Ele usa a conjunção explicativa portanto. Quando traz portanto, ele vai trazer a imagem para explicar o que ele disse anteriormente. E Paulo é brilhante, queridos. Ele está afiando a sua pena, está molhando no tinteiro, está abrindo o seu pergaminho, está preparando para trazer uma metáfora, uma imagem, um símbolo de qual é a missão da igreja enquanto ela está no mundo, mesmo não sendo dele. Eu vou fazer uma pergunta para você, e que eu gostaria que você refletisse sobre isso. Qual é o cargo ou a função que hoje existe no mundo, onde a pessoa está naquele lugar, mas ela não pertence àquele lugar? Difícil, né? Parece até um enigma. Qual é o cargo ou a função hoje que existe no mundo, onde a pessoa está naquele lugar, mas ela não pertence àquele lugar? Paulo usa exatamente essa figura. Qual é a figura? Embaixador. Ele diz: portanto, o fato de termos aceito a mensagem do Evangelho e permanecermos ainda nesse mundo é porque nós estamos em missão, nós somos embaixadores. A palavra é profunda, a palavra é explicativa, a palavra evoca uma explicação muito clara para quem lia na época. Para você talvez, e para mim hoje não faça muito sentido, porque a gente não lida com embaixadores dia a dia. Qual foi a última vez que o embaixador veio visitar Sertanópolis? Ou qual foi a última vez que você precisou dos serviços de uma embaixada? Eu lembro que eu estava no Peru, em Lima,
certa vez, e estava acompanhando um grupo de jovens que foram visitar as ruínas de Machu Picchu, e nós estávamos almoçando no shopping, e a gente tinha dado orientações para tomarem cuidado, porque perdendo o documento, você era um estrangeiro sem direito nenhum naquela terra. E de repente um jovem vem: minha bolsa foi roubada, e junto com a bolsa todos os documentos. O que se faz numa situação como essa? Você procura a embaixada. E lá vamos nós imediatamente com aquele jovem, pegar um ônibus e nos dirigir imediatamente à embaixada brasileira em Lima, no Peru. Porque lá naquela embaixada nós temos a nossa legislação em vigor. Lá naquela embaixada eles falam a nossa língua. Lá naquela embaixada eles representam o nosso país. E lá nós podemos acessar os nossos direitos como cidadãos brasileiros, mas não fora dali. Então essa figura talvez não seja muito útil para nós hoje, porque fica distante da nossa realidade. Pouquíssimas pessoas fizeram uso de uma embaixada para entender isso. Mas eu vou trazer uma explicação que é do tempo de Paulo, que talvez fique melhor. Paulo escreve num contexto onde o governo mundial praticamente total era de Roma. Roma governava maciçamente por todos os continentes ali, conhecidos do mundo antigo. Era o maior, ou foi o maior império de todos os tempos. Então, Paulo entende que o seguinte: Roma tem um modelo de manter a paz do seu governo. Ou seja, quando eles conquistavam uma província ou um povo, automaticamente eles tinham modelos para manter a pax romana, ou seja, a paz de Roma, para que ninguém se revoltasse contra o César. Era um sistema político e coercitivo muito jóia, muito forte para aquele período. E aí existiam duas maneiras de fazer isso quando Roma conquistava uma nova província. Primeiro, a província é pacífica. Eles estão oferecendo resistência? Não. Eles aceitaram Roma, aceitaram César e são pacíficos no estabelecimento das nossas legislações romanas. Então, o imperador dizia: o Senado governa. Pronto. O conjunto de homens que compunham o Senado governavam as províncias porque eram províncias pacíficas. O contrário era diferente. A província é rebelde, existem revoltosos, revoltas constantes, então o imperador vai governar. Está vendo a força? Agora não é o Senado, é o imperador que vai governar. O problema é o seguinte: várias províncias, vários problemas, só um imperador. Como é que o imperador fazia para governar todo esse conjunto de províncias revoltosas? Ele enviava embaixadores, homens experientes da sua confiança, que o representavam naquela província revoltosa, e dizia para aquela província: vocês precisam se integrar a Roma, vocês precisam se submeter ao governo de Roma, vocês precisam aceitar a legislação de Roma. E então o embaixador era alguém comissionado, um emissário de Roma, para conduzir aquela província rebelde ao conhecimento do governo de César. Você está entendendo aqui ou não? Vou traduzir então, fica mais fácil. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós, cristãos, que recebemos a mensagem do Evangelho, e que uma vez nela acreditamos e depositamos a nossa fé, somos embaixadores do reino de Deus, no mundo rebelde e revoltoso contra o Senhor. E aqui nós pregamos, representamos o governo, a autoridade, o poder e a legislação celestial. Aqui nosso compromisso é integrar o mundo rebelde e inimigo de Deus para se tornar um mundo reconciliado e amigo de Deus. Você é embaixador, você é uma embaixadora. Nós temos essa responsabilidade. Não é ocupar bancos de uma cadeira, não é se tornar membro de uma denominação evangélica, não é defender um corpo doutrinário, um escopo doutrinário. Nossa responsabilidade é estar em missão. Então a frase é simples: se eu estou no mundo, mas não sou do mundo, logo eu não estou no mundo, eu estou em missão. Vou repetir: se eu estou no mundo, mas não sou do mundo, logo eu não estou no mundo, eu estou em missão. Tudo que eu estou fazendo aqui é para agir em direção à missão que me foi confiada. Não, irmãos, Deus não nos chamou para estar dentro de uma igreja, Deus não nos chamou para ficarmos abajulando com palavras bonitas enquanto o culto acontece. Deus nos chamou para uma missão, como embaixadores do seu reino, onde representamos os valores desse lugar, desse ambiente. Por isso que a imagem aqui muda um pouquinho agora. Se você observar, em Cristo você é embaixador do reino. Em Cristo você não tem apenas direitos e privilégios, mas você também tem deveres e obrigações, responsabilidades.
E aqui eu quero usar um pouquinho mais essa figura do embaixador. Eu quero ir um pouquinho mais fundo com você, para entender o que é que Paulo está querendo dizer ao nosso coração hoje, 2000 anos depois que ele escreveu a sua carta, para que você seja mais que presbiteriano, para que você seja mais que evangélico, para que você seja mais do que um mero cristão, para que você seja um embaixador do reino de Deus nessa terra enquanto aqui está. Porque foi por esse motivo que Ele não te tirou daqui e não me tirou, porque nós temos ainda uma missão para cumprir. E o embaixador, em primeiro lugar, ele está em terra estrangeira. Um embaixador é sempre um estrangeiro. E você sabe como se sente um estrangeiro em terra estrangeira? Simples. Desconcertado, muitas vezes humilhado, muitas vezes mal compreendido. É muito difícil ser estrangeiro, queridos. Muitas vezes não entendem a sua língua, não compreendem a sua cultura, desprezam o seu comportamento, ignoram as suas falas. É difícil ser estrangeiro. E é o que Paulo está dizendo. Quando você recebe o Evangelho de Jesus na sua vida, nesse mundo, você é uma estrangeira e você é um estrangeiro. Sabe o que isso significa? Nós não nos naturalizamos. A gente não se naturaliza com esse mundo, queridos. A gente não fica confortável com ele. E se eu estou ficando confortável é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está diferente do que Jesus chamou, porque Ele nos chamou para sermos antinaturais a esse reino do mundano. Nos chamou para ser contra a cultura de um mundo que tem uma cultura diferente da nossa. Então nós somos estrangeiros. Por que a gente está querendo fazer tanto acordo? Por que a gente está querendo fazer tanta conciliação com esse mundo? Estamos naturalizando o anormal. Estamos normalizando o bestial, queridos. Dizendo que agora é a moda. Dizendo que todo mundo faz assim. Jovens que estão indo para a cama antes do casamento e os pais, debaixo do seu nariz, dizem: é que é normal, isso é cidadania terrena. A gente não se naturaliza, queridos. Com esse mundo a gente não faz acordo. Eu não troco de cidadania, porque a Bíblia diz, em Filipenses 3:20, que a minha pátria está nos céus. É tão óbvio, que parece que não provoca emoções e nem reações no nosso meio. Mas se a gente entendesse isso, a nossa cultura de vida seria completamente diferente. A nossa tolerância ao pecado seria completamente diferente. O nosso jeito de se portar, de se falar, seria completamente diferente. Porque eu sou cidadão não dessa terra, eu sou cidadão dos céus. E uma vez que eu sou cidadão desse lugar, eu não me naturalizo, eu não normalizo, eu não digo que a vida é assim. Queridos, eu sou defensor de uma igreja contextualizada, uma igreja que muda o seu jeito de comunicar, uma igreja que muda o seu jeito de abordar esse mundo, mas não uma igreja que se mundaniza. Porque uma coisa é você contextualizar a mensagem, outra coisa é você mundanizar a fé. Mundanizar a fé. E nós não nos mundanizamos, queridos. Nós não normalizamos. E me escandaliza o fato de pessoas quererem ficar confortáveis no mundo onde você vai ser maltratado, onde você vai ser humilhado, onde as pessoas não vão compreender os seus valores, onde os seus princípios são na contramão do que se fala hoje. Enquanto está todo mundo dizendo para você ter mais, você diz eu quero ter menos, é o contramão. Enquanto está todo mundo dizendo para você deve revidar, você está dizendo eu quero perdoar, é contramão. Então viver nesse mundo é viver como estrangeiro, e estrangeiros não se naturalizam, não trocam de cidadania. E me escandaliza o fato de ver muitas vezes pessoas que dizem que fazem parte do grupo evangélico do Brasil, quando na verdade a sua cultura e a sua defesa é a naturalização desse mundo, é a naturalização das coisas do reino para essa terra. Aqui, queridos, nós não temos morada permanente. 1 de Pedro capítulo 2 diz, porque nessa terra não temos morada permanente, somos como peregrinos e forasteiros em terra estrangeira. É isso que você é, isso que eu sou. Por isso que é desconfortável. E se não é, vale a pena repensar sobre o tipo de cristianismo e o nível de fé evangélica que você tem vivido. Se não é desconfortável lá na sua escola, se preocupe sobre a sua postura como um colegial dentro daquele lugar. Se não é desconfortável na sua empresa, se preocupe sobre a cultura de negócio que foi criada na sua empresa. Se não é desconfortável entre seus pares, se preocupe com os tipos de testemunho que tem sido levado a essas pessoas. Se não é desconfortável entre a família, se preocupe sobre o nível de omissão que tem sido gerado nos seus lábios enquanto você participa desse lar. Porque não é confortável e não dá para se naturalizar.
é um convite constante a vivermos como estrangeiros. Mas segundo, além de ser um estrangeiro, e somos estrangeiros nessa terra, ele está sempre a serviço do seu país. Um emissário, um comissionado, ele é alguém enviado em missão. Você não escolhe para qual lugar você vai, você simplesmente vai. Você não tem autonomia para dizer é aqui ou é lá, você se submete ao governo. César olhava para um dos seus homens de confiança e dizia: você foi promovido, você será meu embaixador entre os da Galácia. Deus olha para você e diz: você foi promovida, você foi promovido, você será meu embaixador naquela sala de aula onde você dá aula. Você foi promovido, você não é apenas um dentista, você agora é o meu embaixador naquela clínica odontológica. Você foi promovido, você não é um terapeuta, você é um embaixador naquela clínica onde você atende. Você foi promovido, você não é um comerciante, você é alguém que tem uma missão no comércio que você tem. Você foi promovido, você não é apenas uma dona de casa, você é alguém que tem uma missão enquanto passa por essa terra. Você foi promovido, irmão. Você não entendeu isso não? Nós não entendemos isso, porque nós estamos a serviço, estamos em missão, e o problema é o seguinte: ou estou em missão para a glória de Deus, ou estou em missão para a glória de mim mesmo, e essa segunda não dá certo. Por isso que Jesus disse: eu rogo, Senhor, para que o Senhor não os tire do mal, não os livre do mundo, perdão, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Aí você pode imaginar o seguinte, eu sei que a gente cria imagens enquanto fala, você está dizendo assim: eu sou igreja, e aí Deus pediu para mim, para o mal não me tocar, o mal não me atacar. Não tem nada disso, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: eu peço, Senhor, porque eles vão ficar nesse mundo, e eles precisam ficar nesse mundo, porque ela tem uma missão naquela sala de aula, ele tem uma missão naquela empresa, ele tem missão naquela cidade, ele tem missão naquele lugar, ele precisa ficar, mas Senhor, os livre de serem malignos como esse mundo, os livre de se tornarem maus como esse mundo é. Não é que o mal nos ataque, irmãos, não é que o mal vem contra nós, porque a palavra de Deus diz que a porta do inferno, ela está com medo da igreja. Não é o inferno que vem contra a igreja, para a igreja resistir ao inferno, é o inferno que tenta resistir à ousadia da igreja. Então preste atenção um pouquinho aqui, o que nós estamos chamando a atenção, é que Deus pede: Senhor, enquanto eles permanecerem no mundo, os livre de serem malignos, de se tornarem maus e cruéis como esse mundo é, de se adaptarem ao seu serviço pessoal, e de cumprirem a sua própria missão. Irmãos, nós estamos em missão, há um serviço muito maior, muito mais distinto do que o que fazemos nessa terra. A sua profissão é bonita, o que você exerce é um sonho, mas há algo maior, algo muito mais distinto, muito mais honroso, que é servir Jesus nessa terra como embaixador, um missionário, alguém infiltrado nessa terra para pregar a esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Você é um embaixador, e se não cumpre esse papel, se pergunte o porquê estamos aqui, ou porquê está aqui. Se submete à vontade. Quem está a serviço do seu país, e se nós estamos a serviço do reino de Deus, por que a gente gasta tanto tempo com as coisas do reino humano? Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Irmãos, eu acho que nós não estamos lendo a Bíblia. Eu acho que a gente não está meditando nas Escrituras, porque buscar primeiro o reino de Deus é dizer: eu tenho primeiro uma missão, servir ao meu Senhor, e enquanto eu estou servindo nessa missão, as outras coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Está sempre a serviço do seu país. Como é que você vai olhar o seu trabalho amanhã? Como é que você vai olhar a sua estrutura familiar amanhã? Como é que você vai olhar o seu lar depois daqui? Não, porque eu sinto que é a vontade de Deus. Como que você identifica a vontade de Deus? Esses dias eu ouvi uma ilustração muito interessante, e eu até apliquei com uma pessoa que estava falando comigo esses dias. Ela disse o seguinte: não, pastor, eu entendi que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu disse: como é que você entendeu isso? Como é que Deus falou? Não, estava claro, pastor, a porta estava aberta. Mas como é que era essa porta aberta? Aí a pessoa disse assim: não, é porque eu vou ganhar o dobro. Então é de Deus que você vai ganhar o dobro. Mas então se fosse para ganhar metade, era do diabo. Sabe qual é a nossa relação de causa e efeito? Que se é bom, é de Deus. Se tem prejuízo, é do diabo.
Irmãos, não é o fato de ter benefício ou o fato de ter prejuízo, é o fato de seguir a missão. Não é a conta que eu faço dos benefícios que eu terei ao sair desse lugar, ao me mover para o propósito de Deus, ao atender o seu chamado. E também não é o prejuízo que eu vou ter, não é isso que está em conta. O que está em conta é a minha missão com Ele, é o meu propósito com Ele, é o meu chamado para Ele. E eu vejo muitas pessoas que não saem do lugar porque estão com medo dos benefícios, e muitas pessoas que não saem do lugar porque estão com medo do prejuízo. Quando um emissário, um comissionado, um embaixador, ele sai do seu lugar para servir o seu país, onde é que o Senhor for chamar, onde é que o Senhor chamar. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja que hoje dizem o seguinte para mim: pastor, eu nunca imaginei que eu ia servir no ministério de infantil, no ministério Kids. Minhas crianças cresceram, os meus filhos já estão casando, e eu voltei para servir no ministério infantil. Pois é, você atendeu a um chamado do seu país. Deus disse: existe uma geração para você fazer a diferença, ser embaixador, e está servindo hoje no ministério infantil. Nunca imaginei, pastor, que eu fosse me envolver com dependentes químicos. Pois é, mas você ouviu a voz do seu embaixador, do seu governador geral, e se tornou um embaixador em meio aos dependentes químicos. Nunca imaginei, pastor, que eu ia abrir a porta do meu comércio, da minha empresa, para ter um tempo devocional para os meus funcionários, e falar do evangelho para eles. Pois é, você entendeu que Deus te fez um comissionado no seu trabalho, para falar da palavra dele lá. Um embaixador está sempre a serviço do seu país. Terceiro, o embaixador fala em nome do governo do seu país. Ele não tem uma mensagem própria. A sua mensagem não surge no seu ego. A sua mensagem não é um achismo pessoal. A sua mensagem é fruto da convicção bíblica. O embaixador de Cristo na terra, ele não inventa uma mensagem, ele prega a mensagem. O embaixador de Cristo, ele não terceiriza a mensagem. Ele não diz que é responsabilidade do pastor ou da igreja, ele diz que é sua. Esse mundo só ouvirá a voz do evangelho de Jesus através da sua voz. Deus não vai enviar anjos, Deus não vai trazer revelações externas. Deus vai usar a sua vida e o seu coração para trazer o evangelho à tona. Por isso, fale da mensagem. O embaixador não negocia a mensagem, ele fala da autoridade daquele que o enviou. Ele levanta a voz para dizer: se desagradar você, me desculpe, eu só estou cumprindo a missão. O evangelho ofende às vezes, ofende pessoas que nós gostamos e que a gente até queria manter por perto, mas que nós precisamos falar do evangelho, porque se você não falar, quem falará? E como crerão se não há quem pregue? A mensagem está nos seus lábios, no seu coração, está na sua vida, depende de você, depende de mim, meu irmão. Então o nosso papel é ser fiel à mensagem que recebemos, não é negociá-la, não é emudecê-la, censurá-la, é falar do evangelho, é pregar o evangelho e usar a nossa vida, usar a nossa história, usar o que temos, os recursos, nosso trabalho, nossos dons, nossos talentos, tudo para servir ao nosso governador, que enviou-nos como representantes da sua glória. O embaixador ou a embaixadora tem uma mensagem do seu reino, do reino que ele representa. Você tem uma mensagem? Você tem uma mensagem, você sabe disso? Se você sabe, você fala dessa mensagem? Se você não fala, por que não? E se você não sabe que tem essa mensagem, é bom entender hoje que todos aqueles que receberam a mensagem da reconciliação têm a mensagem da reconciliação para pregar. E temos a mensagem do evangelho, e nós devemos ser fiéis a essa mensagem. E por fim, o embaixador é aquele que representa a cultura e os valores do seu país. O embaixador, ele é fiel à cultura e aos valores do seu país. Um embaixador traz a cultura do seu país para dentro da sua casa. Ele não vai usar de palavrões. Ele não vai usar a mesa do seu lar para ser uma tábula redonda de fofoca. Ele vai trazer a cultura do reino para dentro do seu lar. As palavras são agradáveis. O compartilhar é edificador. Quem representa o reino dos céus na sua casa tem uma cultura do reino na sua casa, não é a cultura desse mundo. Quem é embaixador do reino traz a cultura e os valores para dentro da sua empresa. Estabelece
que existem vários modelos de negócio que são geridos por esse mundo, mas na sua empresa e no seu ambiente de trabalho não, é diferente, porque você é cidadão do reino, e você representa as culturas e os valores desse reino. Nos relacionamentos, no estilo de vestir, no estilo de se comportar, no estilo de socializar, eu não represento a cultura desse mundo, eu represento os valores e a cultura do reino. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Relegando, terceirizando uma responsabilidade que é nossa, de manifestar as culturas a cultura e o valor desse reino nessa terra. A gente espera que outros façam isso por nós. A gente está esperando que um governo assuma a responsabilidade que é da igreja. Da igreja, irmãos. Não é responsabilidade do governo estabelecer a régua moral da sociedade, é responsabilidade da igreja, de você como representante desse evangelho. Na nossa vida, enquanto crentes em Cristo, é a nossa mensagem, é a igreja que tem uma mensagem para esse mundo, não é um partido político, irmãos. E me assusta o fato de algumas mensagens propagandistas fazerem muito bem ao ego evangélico, quando na verdade estão disfarçadas de ideologia para nos roubar a responsabilidade de responder esse mundo. Porque pode subir o governo que for, pode assumir o César que for, eu preciso continuar fiel ao reino que é eterno, ao reino que é celestial, ao reino que é de Cristo, e não ao reino que é dessa terra. Porque o reino dessa terra, por melhor que pareça, ainda é deformado, ainda é corrompido, ainda não é celestial, irmãos. E esse pânico moral que foi gerado no meio dos evangélicos, distorcendo uma realidade, trazendo para nós interpretações aonde nos fez como vítimas. Irmãos, nós não somos vítimas de um governo que não crê em Deus, nós somos agentes de Deus nesse mundo. Nós não somos vítimas de um mundo que conspira contra a igreja, nós somos a igreja que marcha nesse mundo. E aí tem gente que diz assim, não, que eu estou preocupado com a família. Não, eu voto em fulano, que eu estou preocupado com a família. Está no terceiro casamento, já destruiu 2 famílias, está preocupado com a família? É contra a cultura, queridos. É incoerente. O cara dizer que está preocupado com a família brasileira, mas não cuida da dele. Estou preocupado com a ideologia de gênero, vão afetar as nossas crianças. É pânico moral, isso sempre esteve rodeando a gente, ainda mais hoje com o mundo midiático. Estou preocupado, mas não senta com o filho, não ora, não instrui, não leva para a igreja. E está preocupado com a ideologia de gênero, é para estar mesmo. Então há uma incoerência, onde a gente terceiriza a responsabilidade. Não, estou preocupado com a liberação das drogas, porque você sabe, governos aí vão liberar as drogas, mas leva cerveja e cachaça para dentro de casa. É incoerente, irmãos, é incoerente. Então eu digo o seguinte, quanto representantes de Cristo na terra, se houver um governo que chegue próximo ao que nós defendemos, legal, mas não é ele que vai abrir responsabilidades e vai abrir caminhos para a igreja caminhar, porque a igreja não precisa dele para servir ao reino de Deus nessa terra. Eu sei que não é fácil dizer amém para essa palavra, porque a gente aprendeu a terceirizar, a gente quer que alguém faça por nós. Irmãos, somos nós o nosso trabalho, somos nós a nossa família, nós defendemos a nossa casa, nós defendemos os nossos filhos, nós defendemos a graça, a justiça, a igualdade, nós defendemos os atributos do reino. E eu preciso que o meu coração não seja desvirtuado no propósito que Deus me chamou para me posicionar estrategicamente nesse tempo como emissário da sua glória e emissário dos valores do seu reino. Então, irmãos, seja quem for que conduza esse mundo, seja qual for o César que conduz esse mundo, nada muda uma realidade. Esse mundo é rebelde, está em inimizade contra Deus, e Deus pede, solicita e apela a você e a mim que nós exerçamos o nosso papel, que nós gastemos menos tempo com futricas e gastemos mais tempo em atitudes do reino e que tragam a cultura do reino, porque nós somos embaixadores e estamos em missão. A gente não está brincando de igreja, a gente não está fazendo playground para crente. Coloca escorregadorzinho para crente, delícia de culto, pula para crente, pula, ai, gostou do cultinho, está pulando. Não, irmãos,
Nós estamos num campo de batalha, onde o reino é a nossa maior arma de conquista. E nós não precisamos de mais nada, a não ser da graça de Deus, da disposição e ousadia do nosso caráter, de lutar por aquilo que é de Deus e continuar servindo o que é dele. Nós não fomos chamados para entreter crentes ou ficar alimentando bodes. Nós somos chamados para sermos ovelhas de um pastor, que é Jesus Cristo, que marcha, que vai adiante para fazer a sua vontade nessa terra. Então a palavra é a seguinte: se nós somos embaixadores de Cristo, nós temos uma missão, queridos. E olha a missão que Paulo vai dizer na continuação do texto, está no versículo 20, tá? Ali está errado o 18. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Vou ler de novo. Nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu traduzi diferente aqui nessa mensagem, porque a palavra original é voz passiva. Deixem-se reconciliar, a obra de Deus. Nós não somos agentes da reconciliação, nós somos pacientes. Quem faz a obra da reconciliação é Deus, nós só recebemos. Agora imagine, crie esse cenário, meu irmão, minha irmã, na sua mente. Deus está usando a sua vida para fazer um apelo a esse mundo: voltem-se para mim, voltem-se para mim. Deus está usando a sua vida como um grito a esse mundo. Deus está clamando através da sua vida, o seu testemunho: voltem-se para mim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus, como se Ele estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha família, quando eu estou na minha rotina, quando eu estou na minha vida, Deus está gritando a esse mundo: voltem-se para mim. Olha o nível desse apelo, irmãos. É um apelo que não podia ficar sem resposta, queridos. E só está ficando sem resposta porque não está sendo feito. Não está sendo feito, irmãos. Porque se estivesse sendo feito, esses bancos talvez estivessem cheios. Se estivesse sendo feito, eu estaria contabilizando mais vidas para a glória de Deus, mais transformações de famílias, mais jovens restaurados, mais gente livre da criminalidade dessa cidade, mais casamentos protegidos. Porque se estivesse sendo feito, irmãos, mesmo, nós estaríamos vivendo um outro nível de espiritualidade, de igreja e de atuação no mundo que vivemos. Quer ver uma coisa? Imagine só que nós estamos agora no veredito final do juiz, e tem um réu aqui na minha frente, e eu sou o juiz, e bato o martelo e digo para o réu: você está absolvido. Aí o réu estende a mão e diz: por favor, me prendam. Não, você está absolvido. Não, eu quero ser preso. Não, você está absolvido. Não, eu quero ser culpado. Você foi absolvido. Imagine uma pessoa que deve para mim aqui nesse momento, e eu olho para ela e digo assim: a partir de hoje você não deve mais nada, eu perdoo a sua dívida. Ela diz: não, eu quero continuar culpado. Não, está perdoado. Não, eu quero continuar devendo para você. Não, você está perdoado, você não deve mais nada. Não, mas eu quero continuar sendo culpabilizado. Não é estranho isso? O réu que foi absolvido recebe a absolvição. Aquele que tomou emprestado é perdoado e recebe o perdão. Deus está dizendo assim para esse mundo: vocês foram absolvidos. Vocês foram absolvidos. Deus está pegando pessoas, colocando perto de você amanhã, na segunda-feira e durante essa semana, dizendo para elas: vocês foram absolvidos da culpa, do pecado. Deus está em uma mensagem de absolvição a esse mundo. Sabe o que a gente faz? Se cala. Deus apela por nosso intermédio. É como se, por exemplo, eu estivesse dando aula para os meus alunos amanhã na segunda-feira, e enquanto eu estivesse falando sobre o arcadismo no século 17, Deus estivesse dizendo para aqueles meus alunos: ei, volte para mim. É como se você estivesse no seu negócio, fazendo as reuniões para estabelecer novas estratégias, e Deus estivesse usando você para dizer: ei, volte para mim. Não é só negócio, irmãos, não é só aula, não são só pessoas, é embaixadores do reino, são os embaixadores do reino que estão atuando. Isso muda tudo. Deus está apelando a você, para que você seja um apelo a esse mundo, da glória dEle, da salvação dEle, da absolvição dEle. Por isso que a igreja não fica naquele lugar de conforto. Olha que imagem bonita é essa, olha que gráfico gostoso de ver. Igreja. Vamos fazer o caminho inverso agora? Porque Deus pega a igreja, e assim como Ele enviou Jesus ao mundo, Ele envia a igreja ao mundo de volta.
Ele pega esse povo que foi chamado para fora e envia para o mundo para falar assim: vocês têm uma mensagem. E quando esse mundo reconhecer quem é Cristo através da mensagem que a igreja tem para falar, então esse mundo é reconciliado com Deus. Porque agora eles vão se tornar igreja. E aí eles vão ir ao mundo e vão pregar o evangelho, vão reconciliar outras pessoas. E esse é o ciclo da salvação que Deus gera através da sua vida e da minha vida. Não é só ser presbiteriano, irmãos. É ser embaixador do reino. E isso é muito mais lindo, muito mais empolgante. Eu estou envolvido numa missão que brilha os meus olhos, que é ser embaixador de um reino eterno, total, completo, majestoso, que é o reino de Jesus. E se isso não encanta o seu coração, e não empolga o seu coração de servir a Deus nesse mundo, de fazer com que você entregue sempre um pouco mais a Ele, então eu convido você a passar novamente pela cruz, e lá encontrar o grande amor que Deus teve para você e para comigo, para nos transformar nisso, embaixadores do reino de Deus, com apelo urgente para um mundo rebelde. Deixem-se reconciliar com Deus. E aí? O que faremos? Quando você vai assumir essa responsabilidade? Quando eu vou assumir? Não, primeiro eu preciso casar. Não, primeiro eu preciso me formar. Não, primeiro eu preciso ter mais autoridade no meu grupo, não é verdade? Não, primeiro eu preciso conquistar aquelas pessoas, né, pastor? Não, primeiro eu preciso estabelecer meu negócio, depois a gente faz as mudanças. Moody é um dos grandes pregadores dos Estados Unidos, que viveu no século XIX. Em 1º de outubro de 1971, ele pregou um sermão na igreja que tinha por título: O que vocês vão fazer com Jesus chamado Cristo? Ele pregou lindamente esse sermão, impactou sua audiência. Tinham cerca de 6.000 pessoas naquele lugar. E ele disse no final do seu sermão: agora vocês vão embora e pensem, e tragam essa resposta domingo que vem. O que vocês farão de Jesus chamado Cristo? E as pessoas foram embora. No dia 8 de outubro de 1871, quando ele foi pregar no domingo seguinte, não houve culto, porque começou um grande incêndio na cidade de Chicago, onde ele era pastor. Esse incêndio durou no dia 8 de outubro, 9 de outubro, e foi só se extinguir ali no dia 10 de outubro. Cerca de 1/4 da cidade foi totalmente queimada e centenas de pessoas morreram, inclusive algumas pessoas que estavam sentadas na sua igreja no domingo anterior. E Moody escreveu no seu diário: eu nunca mais vou dar a opção e a oportunidade às pessoas pensarem o que elas devem fazer com Jesus, porque essa é uma tarefa e uma missão urgente. É urgente, queridos. Tem pessoas sendo destruídas, roubadas, e pior do que isso, estão sendo distorcidas e levadas para o inferno ao nosso lado, porque nós estamos recusando a sermos embaixadores do reino. Paulo disse a Timóteo: nenhum soldado se ocupa com as coisas dessa vida, mas se ocupa em agradar aquele que o arregimentou e a servi-lo com excelência. Embaixadores do reino são representantes nessa terra, porque sabem que no fundo, tudo que está aqui passa. Como disse o pastor Rodrigo esses dias, tudo que está aqui foi feito para não durar, porque só o que dura é o que fica na eternidade. Então eu convido você a se levantar da sua vida e a dizer: eu quero ser um embaixador. Eu quero ser embaixador. Então eu quero fazer um apelo hoje a você. E um apelo é um pouco diferente, tá bom? Não se escandalize aí. Eu quero apelar para que você atenda ao apelo de Deus, para que você seja um apelo de Deus nesse mundo. Eu vou apelar para que você atenda ao apelo de Deus, para que você seja um apelo de Deus para esse mundo. Porque Ele é isso que Ele quer fazer da sua vida. Que você seja um grito de Deus a esse mundo, dizendo: voltem-se para mim. Eu não os condeno, eu não os julgo, eu os amo. Que Deus use a sua vida, use essa igreja, use esse povo que entendeu essa mensagem, para que amanhã cedo, ou ainda hoje à noite, quem sabe a oportunidade, Deus te use como um embaixador, uma embaixadora, para trazer essa cultura de um reino que não vai embora, é um reino que é eterno e sem fim. Vamos ficar em pé, queridos, que eu quero orar com você, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu quero que você tenha um tempo de meditação com você e com seu coração antes de cantarmos essa canção, porque essa canção ela vai só reforçar o que foi dito, que nós vivemos num reino desse mundo que se abala,
um reino que muda de governo, um reino que muda de valores, um reino que machuca pessoas. Nós vivemos nesse mundo, mas essa canção vai dizer que nós olhamos e somos cidadãos de um outro reino, que é eterno, que tem bondade, que tem justiça, que tem fidelidade, que tem igualdade. E que o Senhor te use poderosamente essa noite, para que você entenda um chamado especial e urgente, para que você seja um apelo de Cristo a Sertanópolis, ao seu colégio, lá no meio do seu trabalho, onde você pisar a planta dos seus pés, que você não fique olhando para o lado esperando que alguém dê o primeiro passo, que alguém abra o caminho, porque você abre esse caminho crendo e confiando na promessa de que Cristo te fez um baluarte, um brasão, um embaixador para a glória dele. Enquanto cantamos essa canção, peça para Deus te conectar ao reino que é eterno e celestial, para que isso de alguma maneira encante, surpreenda e absorva o seu coração, a fim de que você seja arrebatado totalmente para essa missão tão distinta e tão honrosa, que é servir o nosso governador geral, o Deus do universo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja, a tua igreja te adora, a tua igreja é a tua igreja. A minha filha acabou de lembrar um fato interessante aqui. Há 2 semanas atrás eu fui de viagem para o meu curso e no meio do caminho meu carro deu problema. E eu não gosto muito dessas coisas não planejadas e acabou me tirando a paz naquele momento. Entre chamada de guincho, espera de guincho, sol quente na moleira, custos não previstos diante de um problema de automóvel, comecei a me irritar naquele momento e disse: mas Senhor, eu não devo estar aqui por um acaso, eu devo estar aqui por uma missão. Era véspera de Retiro Kids, e eu imaginava que o inimigo estava fazendo um laço para me destruir e para tirar a minha concentração do Retiro Kids. E eu disse: mas não é possível,
minha vida é consagrada, meu coração está no Senhor. Há um propósito, há uma missão do Senhor nesse dia. Meu carro não quebrou por um acaso. E de repente chega o taxista, para, o carro sobe para o guincho, depois de quase 2 horas de espera, coração a mil. Eu penso, vou sentar no banco de trás, vou colocar um fone de ouvido, não quero papo com ninguém, porque eu quero chegar na minha casa logo, porque eu estou frustrado. E o Espírito Santo fala, não, você tem uma missão. Então eu olho para o taxista e falo, posso ir na frente? Eu digo, pode. E o taxista então veio a 60, 70, 80 por hora, 60, 70, 80 por hora, olhava. Mas eu sabia que o Senhor tinha algo para fazer naquele lugar, então Deus começou a mover meu coração, a mover aquele homem, mover aquele meu coração, mover aquele homem. Talvez ele até esteja assistindo hoje esse culto, porque quando eu parei na frente da minha casa aqui em Sertanópolis, depois de quase 2 horas de viagem, eu disse para ele, minha vida é regida por missões, e meu carro quebrou não foi por um acaso. Talvez eu estou convicto de que você foi colocado na minha vida para que eu pudesse orar por você e falar do amor de Jesus e como você é especial, ao ponto de Deus ter quebrado o meu carro, eu não ter conseguido chegar na faculdade e ter gastado meu dinheiro e dizer para você, Deus te ama. Aquele homem então recebe a oração, a gente compartilha nossos contatos. Semana passada ele mandou uma mensagem para mim, porque ele vai ser meu vizinho em Maringá. Meu vizinho. Eu peguei carona com o vizinho. Minha primeira missão, queridos. Estava bem na minha frente, mas eu teria perdido se eu tivesse olhado para o meu único desejo, para o meu ego, irmãos. Tem missões espalhadas na sua vida, tem missões espalhadas no seu coração. Semana passada ele mandou uma mensagem para mim e disse, pastor, passei na frente da casa, estão pintando, logo logo você muda, hein? Eu falei, logo logo estamos juntos. Tem missões espalhadas na sua vida que você nem imagina, mas você precisa abrir os olhos para esse reino. Há uma missão de Deus para essa igreja nessa cidade, há uma missão para a sua vida, para o nosso coração nesse lugar. Então compra, você é embaixador. Deus manda para lugares. Hoje Deus não me quer mais aqui. Deus disse, meu embaixador, você vai para outro lugar. Eu estou cumprindo a missão, mas Deus diz para você ficar, fique. Deus diz para você mudar, mude, mas cumpra a missão. Cumpra a missão, ela está diante de você. Levante suas mãos, porque eu quero orar por missões reveladas essa noite. Pai, o Senhor está revelando missões a corações. O Senhor revelando oportunidades de falar do Evangelho, oportunidades de compartilhar o amor, oportunidades de falar que estão absolvidos os pecados daqueles que vivem condenados, estão absolvidos os pecados daqueles que vivem debaixo da acusação do diabo. Deus revela missões essa noite, missões desse jovem que diz que é jovem demais, nesse homem que diz que é velho demais, nessa pessoa que diz que é ocupada demais. Deus revela missões para essa pessoa que diz que não tem nada para entregar. Revela essa noite, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, revela missões de embaixadores e embaixadoras que vão fazer algo extraordinário acontecer onde estão posicionados. Aleluia, teu reino é sempre eterno. Vamos declarar isso mais uma vez, queridos, com força do nosso coração. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Levanta a voz dessa igreja, Senhor, como voz profética nesse lugar. Levanta pastores, pastoras, missionários, evangelistas, mestres, apóstolos. Levanta embaixadores do teu reino nesse lugar. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja. Aleluia. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Jesus, e que seja assim. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Eu quero dar uma salva de palmas a todos aqueles que aceitaram o apelo de Deus para ser um apelo dele nesse mundo. Deus abençoe sua vida, Deus use seu coração, Deus use sua história. Bem-vindo ao mundo que é de Deus, onde nós servimos a Ele como embaixadores. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.